Boa tarde, graça e paz, abençoados, abençoadas, eleitos e eleitas do Pai. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, o ressuscitado, nesta célula em graça. Para quem não conhece, o meu nome é Jorge Graça, eu sou representante oficial do Ministério Internacional Graça sobre Graça em Portugal. Esse ministério tem sede no Rio de Janeiro, no Brasil, no bairro Inoíba, Campo Grande. Estamos debaixo da liderança do apóstolo Cristiano França. E nós hoje vamos trazer uma continuidade de uma série que foi começada o mês passado pela minha esposa, que é Perguntas e Respostas em Graça. Ou seja, todos os últimos sábados, cada mês, nós vamos trazer uma pergunta e vamos responder de acordo com o conhecimento que nós temos e de acordo com a revelação que Deus vai nos dando. Nós não temos a revelação total da graça, temos somente aquilo que Deus nos permite que nós tenhamos e de acordo com o crescimento que nós temos. E buscamos o conhecimento todos os dias. Vou começar então fazendo uma oração a Deus. Senhor, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque estamos reunidos aqui no teu nome. Senhor, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita e é o Espírito Santo, Senhor, que dá dons. É o Espírito Santo, Senhor, que traz a revelação da graça. Obrigado, Senhor, pelas 14 epístolas que o Paulo nos deixou, escritas, onde contém a tua palavra, a tua revelação que tu revelaste a ele próprio, Senhor, no terceiro céu. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor, que traz liberdade, que traz libertação, Senhor, traz crescimento e edificação, Senhor. Somente o Evangelho da Graça é o Evangelho que edifica a mente de todos aqueles que são eleitos do Pai, que foram predestinados antes da fundação do mundo. Louvamos e te agradecemos. Amém. Hoje a pergunta que eu trago é a pergunta número 1. É uma pergunta que a maioria, ou quase a maioria de todas as pessoas que estão no sistema, já fizeram ou até já pensaram. Que diz assim: o meu pastor, ou seja, o líder, o pastor da denominação a que pertence, pratica a maioria das obras que vocês chamam de obras da lei. No entanto, eu vejo, ou seja, essas pessoas veem, como um homem de Deus que já que ele ora pelas pessoas e elas recebem bênçãos e são curadas. Se temos um chamado para abandonarmos as obras como vocês dizem que são da lei, porque é que Deus atua através da vida do meu pastor ou desse líder? Esta é a pergunta que a maioria faz ou já pensou. E nós vamos ver pela palavra de Deus em graça, segundo o conhecimento que nós temos, que é um conhecimento limitado, é um conhecimento relativo, porque nós não temos a verdade absoluta, nós não temos o conhecimento absoluto, nem temos a revelação absoluta. Somente temos aquilo que nós vamos buscando e Deus vai permitindo e vai acrescentando dia a dia, através da palavra, através das epístolas, através da Bíblia. Existem alguns líderes cristãos que vivem nas obras da lei, mas são homens de Deus e são tementes ao Senhor e são zelosos. Muitos até praticam as obras da lei porque não sabem mais, andam na sinceridade, foram ensinados assim, muitos até são ensinados até através da tradição, das denominações, outros são através porque o pai é pastor, o avô era pastor e é passado esse conhecimento. E nós vamos ver que, apesar de serem zelosos, mas o zelo que eles têm, mas é sem entendimento. Vamos ver isso na Epístola aos Romanos de Paulo, no capítulo 10, versículo 2. Vamos ver o que é que Paulo diz neste versículo, no versículo 2. O contexto deste versículo, Paulo estava-se a referir aos judeus. E vamos ver, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus. Lá está, os judeus religiosos, neste caso, nesta palavra, eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Exatamente o que acontece hoje no sistema religioso. Muitos pastores até sinceros, até são homens de Deus, tementes, têm zelo de Deus, pela obra do Senhor, mas não têm entendimento. Porquê? Porque esse entendimento vem pela revelação da graça e não pela lei, e não pela religião, não pelos estatutos, não pela tradição que receberam, até com boa intenção, até a pessoas bem intencionadas, pessoas sinceras, pessoas zelosas, pessoas que amam a Deus. Vejamos agora, o primeiro ponto que devemos observar é que Deus não depende de nenhum pastor para curar. Deus não precisa do homem, do pastor, para curar. Ou seja, não é a parte humana que vai curar a pessoa.
Na verdade, Cristo já nos curou na cruz. Esta é a verdade que Paulo traz. A revelação da graça de Deus traz que Cristo, através da cruz, quando Jesus diz está tudo consumado, a cura está à disposição. Ou seja, nós já somos os curados do Senhor. A cura está à disposição e é obtida pela fé e pela confissão da palavra do Novo Pacto. Nós vamos ver aqui em Isaías 53 uma palavra do Velho Testamento, no profeta Isaías, uma palavra muito conhecida no meio evangélico cristão, que diz: verdadeiramente ele quem? Jesus de Nazaré, Jesus, nos dias da sua carne, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós vamos ver esta palavra no livro histórico de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Vamos ver aqui, segundo Mateus, no livro histórico, esta palavra. No versículo 16 diz assim: e chegada à tarde trouxeram muitos endemoniados a ele quem? Jesus de Nazaré. Com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ou seja, pela palavra de Deus, as pessoas que estavam doentes foram curadas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, como nós vimos, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, a cura hoje manifesta-se pela nossa fé e pela confissão na palavra de Deus. Ou seja, a cura não é manifesta pela ação humana, pela ação da carne, mas sim pelo Espírito, pela palavra de Deus e pela confissão da palavra no Novo Pacto. Vamos ver então no livro de Marcos, o livro histórico de Marcos, uma passagem que é Marcos 5, versículo 34, uma passagem também muito conhecida, que fala da mulher do fluxo de sangue. E diz assim: e ele, Jesus de Nazaré, lhe disse, a quem? À mulher do fluxo de sangue: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ou seja, é a fé que fez com que a palavra produzisse aquilo para a qual foi enviada. Neste caso, a palavra de cura. Por isso, através da cruz do Calvário, todos aqueles que confessam a palavra são curados de todas as enfermidades que possam ser acometidos. Além do mal, o facto de uma pessoa ter o dom de curar não significa que a mesma esteja andando na verdade do Evangelho. Primeiro nós temos de ver que os dons de cura é um dos dons do Espírito Santo. Ou seja, não é um dom produzido pela carne, mas sim pelo Espírito Santo, de acordo com o propósito de Deus e para o fim que Deus propõe. Deus usa quem quer e como quer e para quem quer. É a soberania de Deus usar os seus filhos nos dons do Espírito. Vemos na história de Pedro, e nós vamos ver isso no relato de Lucas em Atos 5,15, que o Senhor chegou a curar pessoas através da sua sombra. Vamos ver o livro histórico de Atos, não é um livro doutrinal, mas sim histórico, escrito por Lucas, no capítulo 5, versículo 15. Fala de Pedro. E de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Ou seja, eram curados pela sombra de Pedro. Mas isso não quer dizer que Pedro andasse na verdade do Evangelho. Porque o Evangelho tem uma verdade. E se nós estamos no Novo Pacto, há um Evangelho específico para este Novo Pacto. E esse Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da incircuncisão. Vamos ver. No entanto, Pedro tornou-se repreensível porque queria que a Igreja vivesse nas obras da lei
Isto fez com que Paulo o censurasse na frente de várias pessoas. Vamos ver esse acontecimento relatado por Paulo em Gálatas 2, versículo 11 a 14. Diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Resistiu quem? Paulo resistiu na cara de Pedro, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, aqui Tiago representa a circuncisão, ou seja, representa a sinagoga, a comunidade judaica que existia em Jerusalém, comia com os gentios, ou seja, gentio é aquele que não é judeu. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele. Nós temos que entender que, mesmo dentro da circuncisão, havia vários grupos da circuncisão. Havia os mais liberais, os mais conservadores. Neste caso havia aqueles que pertenciam à comunidade, que eram os messiânicos, ou seja, que eram os nazarenos, e havia aqueles mesmo como os fariseus, que até entendiam que deviam ser circuncidados e deviam guardar toda a lei de Moisés. De maneira que até Barnabé se deixou de levar pela sua dissimulação. Barnabé, que era judeu, foi levado pela dissimulação desses outros judeus. Mas quando vi que não andavam bem, e direitamente, conforme a verdade do Evangelho. Lá está, a verdade tem, o Evangelho tem uma verdade. Disse a Pedro, na presença de todos, quem disse Paulo: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vemos nesta passagem acima que, assim como o seu pastor, mesmo tendo o dom de curar, o dom do Espírito, de maravilhas, o dom de cura, Pedro não andava em conformidade com a verdade do Evangelho, ou seja, o Evangelho da graça, por obrigar a Igreja a viver nas práticas carnais da lei. Existe outro lado desta questão, que a Bíblia denomina como ministério da iniquidade. Para entender bem este assunto, nós recomendamos que ouçam as mensagens que têm estes títulos. Os dois ministérios da Bíblia, é a mensagem número 112, e compreendendo o mistério da iniquidade, é a mensagem 190. Vocês podem consultar e podem acessar e até ouvir diretamente no site. O site é o www.benquados.com. E também, se quiserem, também podem ver no site do MIG em Portugal, que é o www.mig-portugal.webnode.pt, onde diz perguntas e respostas. Vocês vão encontrar essa pergunta e as respostas, e vocês têm lá os versículos e têm lá as mensagens que podem ouvi-la diretamente, ou então podem baixá-las como queiram. E penso que por hoje é tudo. Espero na próxima semana aqui nesta morada, Rua das Forças Armadas, número 3, primeiro andar, Santo Antão do Tijolo, Concelho de Loures. Estamos em Portugal, e eu me despeço com a saudação apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Graça e paz. Até a próxima reunião. No nome de Jesus. Amém.